A Bíblia diz que eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de quem? De Deus. Quando a gente nasce, normalmente você é registrado. Você recebe um registro, uma identificação de que você nasceu, de quem você é. A Bíblia, ela faz também esse registro. A nossa identidade não foi cunhada por nenhum cartório. Foi cunhada pelo próprio Deus. E Ele nos dá a identidade de quem nós somos, de quem nós somos criados. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador, de Deus, o Todo-Poderoso. Claro que, quando você continua o texto bíblico, a partir do capítulo 2, capítulo 3, a partir do capítulo 3, na verdade, a cena muda completamente. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, perfeitos. Mas a partir do capítulo 3, imagina uma pintura. Quem gosta de pintar aqui? Tem alguém que faz aquelas pinturas em telas? Você faz? Bom, eu não sou bom em pintura não. Mas imagina um pintor que ele termina a sua obra de arte e tudo perfeito. Ele mesmo olha para aquela obra de arte e fala assim, olha, está tudo muito bom, está perfeito, está linda a pintura. Só que chega no capítulo 3 de Gênesis, imagina que essa pintura, chega alguém e joga uma lata de tinta, simplesmente assim por jogar, e tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que foi feito perfeito, agora é manchado. O capítulo 3 mostra que o pecado ele entrou e manchou a imagem e semelhança de Deus. Preste atenção no que eu vou falar. Não quer dizer que eu e você perdemos a imagem de Deus. Nós não perdemos. Mas imagina que a nossa imagem, após o pecado, ela ficou distorcida, ficou manchada, como se fosse uma outra forma para você entender. Como se fosse um quebra-cabeça que hoje está faltando peça. Exatamente isso. Hoje, o pecado é como um quebra-cabeça que está faltando peças. É exatamente essa a nossa condição hoje. Em toda a Bíblia, nós temos várias histórias, várias experiências de pessoas que foram perdendo a sua identidade através do pecado. Escolhas que nós fazemos, atitudes que nós temos, relacionamentos que nós queremos. Você já percebeu que aquilo que Paulo fala é a nossa luta constantemente. A vida do ser humano é uma vida de altos e baixos. Todos os dias a gente acorda tentando fazer o certo, tentando buscar a vontade de Deus, mas é uma luta constante. Aquilo que a gente quer fazer, muitas vezes a gente não consegue. Aquilo que você luta e pede perdão para Deus, Senhor, eu prometo que amanhã eu não vou pecar mais. Eu prometo que amanhã eu não vou assistir mais aquilo. Eu prometo que amanhã eu não vou falar mais daquela forma. Eu não vou falar mais mentira. Eu não vou mais trair. Eu não vou ter conversas frívolas. E a gente promete para Deus, mas você já percebeu que a gente promete e chega no dia seguinte, você acaba fazendo a mesma? Você começa a pensar assim, pera aí, estou longe demais, está difícil demais, será que eu vou conseguir? Será que Deus me ama? Será que Deus me aceita dessa forma? Você não perdeu a imagem de Deus, mas o pecado tirou de nós uma imagem nítida e hoje nós somos como um quebra-cabeça faltando peças. O plano da salvação é exatamente essa reconstrução. Em toda a história você percebe Deus se movendo para resgatar o ser humano e colocar no seu lugar essas peças que estão faltando. Exatamente isso. Todo o plano da salvação é Deus restaurando a sua imagem na nossa vida. Como eu falei, existem várias histórias na Bíblia, mas uma que eu gosto muito é de um sujeito chamado Sansão. Existem várias histórias, mas Sansão é uma história de alguém que nasceu com um propósito, alguém que nasceu para ser luz, alguém que nasceu para ser um libertador, alguém que nasceu para ser usado por Deus. Mas você conhece a história. Sansão era muito forte fisicamente, mas ele era fraco nas suas tomadas de decisões. Sansão não nasceu por acaso. Sansão não foi mais um. Sansão foi alguém escolhido por Deus, que nasceu com um propósito
mas no decorrer da sua vida, as suas escolhas fizeram com que ele perdesse a imagem de Deus. Quantas vezes eu e você nos sentimos fortes, autossuficientes, a gente acha que pode, a gente acha que consegue, mas em algumas escolhas da nossa vida a gente acaba caindo. Amigos, em nome de Jesus, eu quero falar duas coisas importantes para você. A primeira delas é: todos nós nascemos com um propósito definido. Você não nasceu por acaso. Pastor, mas você não conhece a minha vida? A minha mãe não me programou, a minha mãe não me planejou. Eu nasci por acaso? Sim, não, peraí. Você não nasceu por acaso. Deus, que é o autor da vida, Ele que decidiu e um dia sonhou com a sua vida. Você nasceu para ser luz, você nasceu para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. Amém? Amém. Só que em momentos da nossa vida a gente acaba tomando decisões, e essas decisões mudam a nossa vida. Nós fazemos e tomamos as escolhas, e as escolhas que nós tomamos, elas alteram completamente. Sansão, ele se achava muito forte, mas ele percebeu em determinado momento que ele era fraco. Eu quero finalizar, mas eu preciso convidar alguém aqui à frente. Eu quero chamar a pessoa mais forte aqui, na verdade. Você é. O camarada, não. Chama aí, olha. Alguém aí forte para vir aqui à frente. Diz alguém, Isaías. Vem cá, Isaías. Você foi o eleito. Ele é o nosso Sansão hoje aqui. É o seguinte, é uma demonstração para todo mundo aqui, porque todo mundo está... Você lá fora. Você tem que fazer uma demonstração de força aqui. Uma demonstração de força. Seguinte, você vai ter que arrebentar isso aqui. Ó, vamos lá, né? Todo mundo assim, vibração, pra ver se ele vai conseguir, hein? Afinal de contas, você colocou ele aqui nessa enrascada. Isaías! Que isso? Salve de palmas aí, ó. Forte mais. Você já percebeu que o pecado faz exatamente assim com a gente? Em determinados momentos, a gente olha para algumas situações da nossa vida e a gente fala assim, isso daqui, a gente até analisa, né? Olha assim, eu consigo. E a gente começa até a utilizar algumas frases assim, olha, mas não tem nada a ver. Mas você já reparou que sempre quando a gente fala que não tem nada a ver, tem tudo a ver? É uma mensagem, é uma página na internet, é um livro que você está lendo, é uma amizade que você continua tendo, você fala assim, mas não tem nada, não me influencia. E quando essas coisas começam a acontecer, a gente se acha forte, mas não, isso não vai adiantar. Só que o pecado, o segredo do pecado é que ele pode até aparentar que é fácil de você, porque você vai a primeira vez, você toma o primeiro gole, dá a primeira tragada, e você não está viciado, está tudo certo. E você continua, não, eu sou forte, eu paro quando eu quiser. Mas você continua, e o pecado faz exatamente assim. Ele vai envolvendo você, ele vai te envolvendo, ao ponto de você, em alguns momentos, até achar, não, peraí, eu sei que eu estou mal, mas tem tanta gente pior do que eu, e a gente continua. A gente acha que continua. A história de Sansão não foi exatamente assim? Exatamente assim. Sansão nasceu com um propósito bem definido de quem ele era, da imagem que ele deveria refletir. Assim como o espelho não produz imagem própria, ele apenas revela. Eu e você, nós nascemos para revelar a imagem de Deus. Mas o pecado, ele vai envolvendo a gente, vai envolvendo,
ao ponto de, chega num determinado momento, você fala assim, olha, se eu fizer uma força eu até consigo, mas vai me dar tanto trabalho. Eu já estou tão amarrado, tão envolvido, no fundo do poço, que a gente prefere continuar, porque, deixa eu falar uma coisa para você, pecado não é ruim. Se fosse ruim, ninguém pecava. O pecado tem consequências ruins, mas o pecado é bom. E é por isso que a gente gosta, é por isso que a gente se envolve, é por isso que a gente vai dar o segundo passo, o terceiro passo, e a gente continua. Mas sabe o que acontece? Chega num determinado momento que nós estamos tão envolvidos que já se torna impossível sair. Sabe o que acontece no final? Satanás, ele pega assim, olha, ele começa a carregar você para onde ele quiser. Ele te envolve de certa forma até que você não tem como sair. A história de Sansão foi exatamente assim. Ele era forte até que ele percebeu que a sua força não estava em seu cabelo. Você sabia disso, né? A força de Sansão não estava no seu cabelo. A força de Sansão vinha de quem? Qual era a fonte? Deus. Era Deus. A força para você vencer qualquer desafio, qualquer luta, qualquer tentação, ela não vem de você. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue lidar com alguns pecados? Aqueles pecados que a gente fica, sabe, acariciando, que são pecados domesticados. Sabe por que a gente não consegue? Porque muitas vezes a gente aprende, a gente ouve que é o seguinte, ó, você tem que vencer, você tem que lutar, você tem que ser mais forte. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Porque a gente não é forte. A gente não vai conseguir. A força, a gente precisa aprender de uma vez por todas com a história de Sansão, que a força, ela não vem de nós, ela vem de Deus. Se tem alguém que é capaz de vencer os seus pecados, sabe quem é? É Deus. Deus, ele precisa vencer por você. Deus precisa lutar por você. Deus precisa guerrear, porque se você já tentou e tem sido vencido, em nome de Jesus, a partir do momento que você confiar, Senhor, eu não consigo mais, Senhor, eu não tenho forças. E lembra a história de Sansão? O final da vida de Sansão, ele já estava no fundo do poço, sendo humilhado. Mas quando ele, me perdoe aqui usar essa expressão, mas com uma simples oração, me perdoe porque não existe simples oração, não existe oração pequena, não existe oração que muita gente fala assim, ah, mas essa oração não passou do teto. Não existe oração que não passa do teto, porque o Deus que nós servimos, ele se inclina para ouvir cada clamor. Amém. E uma simples oração foi suficiente para Deus restaurar a força daquele homem. Eu quero convidar você em nome de Jesus. Eu não sei o que você está vivendo, eu sei que todos nós somos pecadores. Todos nós temos as nossas lutas. Todos nós lidamos todos os dias com fracassos, com derrotas. E muitas vezes o inimigo, ele tenta de toda forma falar para você, olha, não tem chance, você não vai conseguir, desista. Em nome de Jesus você não pode desistir. Em nome de Jesus você não pode, porque você não nasceu sem propósito. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E quando a gente clama, eu volto a falar, em uma simples oração. Quando você clama, Senhor, eu não tenho força mais, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Deus, ele vem e ele começa a restaurar a minha e a sua vida, a imagem e semelhança de Deus. Você não tem força, nós não temos condições de lutar, mas Deus tem. Sabe de uma coisa? Ele já venceu, ele já garantiu para nós a vitória, e ele, em nome de Jesus,
vai livrar, vai libertar você e eu e todos nós, de uma vez por todas, a começar agora. Mas quando Ele voltar, o pecado todo será erradicado da face da terra. Muito obrigado. Por isso eu quero convidar você nessa tarde, noite. A gente pode até planejar algumas coisas, os nossos planos, eles, em vários momentos, eles vão ser frustrados. Mas sabe o que não pode ser frustrado hoje? Sabe o que não pode dar errado nessa noite? É o que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Deus, Ele quer e separou esse momento. Deus separou esse ambiente para falar para você, para falar ao seu coração e para te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Amém. Deus quer restaurar a sua vida. Amém. Deus quer te perdoar. E em nome de Jesus, Deus quer jogar por terra. Nós vamos ter um louvor nesse momento. Enquanto o Guilherme e a Gabi estiverem cantando, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Esse é o momento que você vai rasgar o seu coração diante de Deus. Eu não posso lutar por você. Eu não posso permitir que Deus entre na minha vida e isso afete a sua vida. Eu preciso pedir, Michael, preciso pedir e permitir que Cristo faça isso no meu coração. Mas você precisa pedir e clamar a Deus nesse momento. O Espírito Santo já está trabalhando nesse lugar, através dos louvores, através do momento aqui, juntos entre irmãos. E mais uma vez o Espírito Santo vai falar com você. Mas esse é o momento de você falar com Ele, de você responder para tudo aquilo que o Espírito Santo já está fazendo. Feche seus olhos, ouça esse louvor e peça para Deus: Senhor, eu preciso ser liberto, eu preciso hoje. Senhor, eu não tenho forças, mas ainda assim, eu quero, faça assim uma obra. Vamos saber tudo o que aconteceu, porque a Bíblia fala diante sobre ele. Nós poderíamos até chegar a afirmar que a vida de Sansão, por mais que ele tivesse se arrependido lá no fim, foi um fracasso. Mas a Bíblia lá à frente coloca Sansão numa categoria dos heróis da fé. Sabe o que a gente vai para você? Não importa quantas vezes a gente cai, não importa os nossos pecados, não importa os nossos tropeços. Se a gente confiar em Deus, Deus Ele já garantiu a salvação para todos aqueles que creem e entregam a sua vida nas mãos de Deus. Feche seus olhos. Eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado porque o Senhor permitiu esse momento, com essas condições, para falar ao nosso coração. Obrigado porque nós cremos em um Deus que pode todas as coisas. Inclusive, ó Pai, o Senhor tem poder para curar feridas, para perdoar pecados e para salvar o meu coração. Salve, Senhor, cada coração aqui nessa tarde. Perdoe, Senhor, as nossas falhas. Que assim como o Senhor salvou Sansão, salva cada um de nós. Nos entregamos e pedimos que agora o Senhor nos leve para casa em segurança, na tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor.